Então, agora, pessoal, eu queria falar para vocês que nem sempre a vida é tão simples como a gente gostaria, né? Eu falei para vocês que no começo a gente ia trabalhar sem inflação e agora eu vou mostrar para vocês restrição orçamentária com inflação. Então, agora eu tenho um elemento adicional, né? Esse elemento adicional, pessoal, da inflação, eu preciso de um símbolo para ele. E é tradicional em economia a gente usar para a inflação a letra π. Isso gera um problema em microeconomia porque, além de inflação, π também é lucro da empresa. Tá? A gente ainda não chegou na teoria da firma, mas saiba disso, né? Saiba que, bom, inflação em geral é π. E eu vou dizer para vocês que existe uma aproximação. Bom, essa aproximação eu já vou falar para vocês. Então, eu vou repetir para vocês a restrição orçamentária que a gente já conhece. 1 mais Rzinho vezes C1 mais. A gente tem um problema, é que os preços no período 2 já não vão ser mais os mesmos. Não vão ser C2 puro. Lembra que era isso vezes P1C1, só que P1 era igual a 1, mais P2C2, só que o preço 2 não é mais igual ao preço 1. O preço 2 é igual a 1 mais π vezes P1. Ainda que P1 seja 1, eu vou ter que multiplicar, então, 1 mais π vezes C2. Porque eu já não posso mais comprar tudo que eu queira ao mesmo preço do caso anterior. Houve inflação, os preços subiram. Então, eu preciso gastar mais, 1 mais π, para comprar os bens no período 2. E isso vai ser igual a 1 mais R vezes R1 mais R2. Por que eu não estou multiplicando pela inflação a receita, a renda no período 2? Por um motivo muito simples. Aquele valor que eu vou receber no futuro é um valor nominal. Ele não vai ser corrigido pela inflação. O que vai ser, apesar que no Brasil a gente está acostumado a que a nossa renda futura seja indexada e tudo mais, não é assim no mundo, tá? Então, a gente simplesmente aumenta os preços, mas mantém a renda como dada pelo futuro. Então, será 100 e 100, vai continuar sendo 100, não vai ser 100 mais a inflação. Tá? Bom, pessoal, isso seria exatamente a restrição orçamentária, incluindo a inflação. Porque a inflação afeta o quê? As minhas rendas, presente ou futuro, de forma alguma. Afeta o consumo presente? Não, porque ela não existiu ainda. Ainda não houve a inflação para ela corroer o meu poder de compra presente. Mas ela corrói o poder de compra futuro. Então, isso aqui basicamente é a restrição orçamentária, incluindo o elemento inflação. Tá? Eu queria dizer para vocês também que em alguns casos, a gente pode fazer algum trabalho adicional para simplificar as contas quando há inflação. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui destacado como uma maneira de trabalhar. Mas às vezes, e eu queria deixar isso aqui constar para vocês, às vezes eu posso trabalhar um pouco em cima disso aqui. Vou repetir a mesma restrição orçamentária. E esse termo ele vai ser exatamente igual se eu multiplicar ou dividir por qualquer coisa todos os termos. Concorda comigo? Então, que tal eu dividir pela inflação? Concordam que esse termo é igual a esse, já que se eu dividir os dois lados sobre 1 mais π, ele continua sendo a mesma coisa, né? E aí, o que vai acontecer? Eu posso cortar esse termo aqui.
E aí vai sobrar o quê? 1 mais R sobre 1 mais π. E aí, pessoal, existe uma coisa em economia que é uma simplificação da vida real. Tudo bem? Existem muitas simplificações da vida real em economia, na verdade, né? Mas é uma simplificação que ela é tão útil, tão útil, tão útil, que ela vai para além da economia e ela é usada, em geral, nos mercados. E que simplificação é essa? É uma simplificação de que a gente chama de R estrela, o que a gente chama de taxa de juros real. E a simplificação é que a gente aproxima R estrela por R menos π. A gente diz que a taxa de juros real ela pode ser aproximada, por isso que eu estou colocando esse tio aqui, por R menos π. Então, se eu tenho um juros de 10% e a inflação de 5%, quanto é o juros real? 10 menos 5, 5%. Isso é verdade? Não é verdade, pessoal. Tá? É uma aproximação muito utilizada, mas uma aproximação muito boa quando nós estamos lidando com inflações pequenas e juros pequenos. O que é que eu estou chamando de pequeno? Na casa de 2 dígitos em porcentagens. Até uma inflação de 2 dígitos, 10%, 20%, vai. Mas quando eu começo a ter o que o pessoal chama low double digit, né, duplo dígito pequeno, até low double digit, dá para você trabalhar dessa maneira. O ideal é quando seja apenas de um dígito. Tá? Mas eu permito que vocês façam essa simplificação. E por essa aproximação, a gente tem uma grande coisa. Só que a gente tem uma grande coisa. Em vez de utilizar esse termo aqui, 1 mais R sobre 1 mais π, que seria o termo correto, eu posso utilizar 1 mais R estrela C1 mais C2 igual a 1 mais R estrela R1 mais R2 descontada pela inflação. Então, não sei se vocês perceberam, pessoal. Aqui eu estava trabalhando com as coisas a valor futuro, né? E aqui eu estou trabalhando com as coisas com valor futuro, mas agora não mais utilizando R e π em cada um dos termos, mas usando R estrela. Tá? Na vida real, pessoal, ao fazer exercícios aqui, você vai poder optar por um ou por outro. Em geral, dá para trabalhar direto com esse aqui, por exemplo, né? Não é nada de outro mundo. Só que eu queria avisar para vocês uma coisa muito simples, pessoal. Muito simples, tá? É que essa aproximação é muito utilizada. E eu queria agora que vocês fizessem a seguinte conta para vocês verem, né? Eu vou usar até o lápis aqui, porque é uma coisa que é secundária, mas ao mesmo tempo é muito importante na formação de vocês. Vamos ver esse termo aqui. 1 mais R sobre 1 mais π. Quanto ele vale quando eu tenho 1 mais, pensando R de 10%, ficou muito claro isso aqui. 1 mais 0,1 sobre 1 mais 0,05. Quanto é esse valor? Né? É 1,1 sobre 1,05. Se vocês fizerem esse cálculo, 1,1 dividido por 1,05, vocês vão ter que isso aqui é 1,0476. Concordam comigo que esse termo é muito parecido pela aproximação 1 mais R estrela, que seria 10 menos 5, 5, 1,05. Reparem que essa aproximação é muito próxima. Esse é o termo verdadeiro. Esse é o juro real verdadeiro. Esse é o juro real aproximado. Só que a diferença é muito pequena. É de 0,24%. 0,24%. Bastante desprezível quando está fazendo uma conta de aproximação. Tá? Agora, se vocês fizerem depois 1 mais 0,5 sobre 1 mais 0,2,
ou seja, um juros de 50% e uma inflação de 20%, vocês vão ver que esses números vão ficar bem diferentes. Tá? Recomendo que vocês façam essa conta e que vocês percebam que essa aproximação de juros, a taxa de juros em % menos a taxa de inflação em %, é uma aproximação que é válida apenas para casos que estou trabalhando com single digit, né, como o pessoal chama, ou low double digit, né, mas especialmente para single digit. Tá? Mas é uma aproximação que todo mundo usa. Bom, peço desculpas porque isso aqui é uma digressão, mas é uma digressão que vai ser útil para vocês ao trabalharem no mercado. Tá? Quando vocês vão entender o porquê as pessoas fazem essa aproximação, mas vocês vão entender também até quando vocês têm o limite de fazer isso aí. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos agora fazer o exercício 3, que agora inclui inflação. Tá? Então, um indivíduo tem utilidade U, C1, C2, igual a C1 vezes C2. Ou seja, esse indivíduo ele não tem uma preferência nem para o presente nem para o futuro, porque os expoentes são iguais da Cobb-Douglas. E renda de 100, tanto no presente quanto no futuro. Renda constante 100, ou seja, R1 igual a R2 igual a 100. Qual seria o seu consumo intertemporal se a taxa de juros for de 20% com 10% de inflação? Qual o consumo com R igual a 20% e π igual a 10%? Aqui eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês se incomodam se eu fizer com juros direto? O que vocês preferem? Que eu use a taxa de juros real ou que eu use essa aqui especificamente, em que eu tenho os dois elementos separados? Então, continuando. Vamos lá, vamos fazer o exercício, né? Então, eu tenho qual o consumo com R igual a 20 e π igual a 10? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir a restrição orçamentária do indivíduo. Então, a restrição orçamentária do indivíduo vai ser 1 mais R, R igual a 20, vai dar a 1,2 vezes C1, mais 1 mais π vezes C2, 1,1 vezes C2, é igual a 1 mais R, 1,2 R1, mais R2. Ok, pessoal? Estou utilizando para construir a restrição orçamentária essa primeira fórmula e não essa por aproximação da taxa de juros. Tá? Então, eu tenho que maximizar C1, C2 sujeito a 1,2 C1 mais 1,1 C2 igual a 1,2 R1 mais R2. Montamos então o lagrangiano. C1, C2 menos lambda 1,2 C1, 1,1 C2 menos... desculpa, eu fiz uma besteira aqui, né? Que eu esqueci de substituir isso aqui já pelos valores. Então, quanto é 1,2 vezes 100 mais 100? 220, né? Então, eu já vou colocar aqui no lagrangiano o valor correto menos 220. L1 igual a 0, L2 igual a 0, L lambda igual a 0. Nós temos derivada disso tudo em C1. Primeiro esse termo vai dar C2 menos 1,2 lambda igual a 0. C1 menos 1,1 lambda igual a 0.
e eu repito a restrição 1,2C1, 1,1C2 igual a 220. Tenho que C2 é 1,2 lambda, C1 1,1 lambda, 1,2C1 mais 1,1 C2 igual a 220. Chamo isso de equação 1, isso de equação 2, isso de equação 3. Vamos continuar aqui em cima. Então, por 1 e 2, nós temos, passo isso dividindo, lambda igual a lambda, C somente C2 sobre 1,2 foi igual a C1 sobre 1,1. Aí, pessoal, eu posso usar um pouco de esperteza, né, e pensar o seguinte, né, aqui eu tenho 1,2 C1. Então, se eu passar isso multiplicando isso para cá, eu posso fazer uma perfeita substituição de qualquer um dos dois termos aqui, ficando só um sobrando. Aí eu venho e substituindo em 3. Isso aqui vai virar 1,1 C2 mais 1,1 C2 é igual a 220. C2 é 220 sobre 2,2. E C2 vai ser igual a 100. E quanto vai ser C1? 1,2 C1 vai ser igual a 1,1 vezes 100, né? Já que C2 é 100. C1 vai ser igual a 110 dividido por 1,2, que eu preciso fazer agora na calculadora. 110 dividido por 1,2, que vai dar igual a 91,67. Resta agora fazer a utilidade, que vai ser igual a C1 vezes C2, que é igual a 91,67 vezes 100. No fundo é só acrescentar 2 zeros, vai dar 9.167. Que tal, pessoal? Exercício extra, tá? Então, exercício 4, claramente um exercício extra, né? Um exercício, digamos assim, para vocês pegarem conhecimentos adicionais. Então, eu tenho aquele mesmo indivíduo do exercício anterior, C1 e C2. Nesse caso, eu não vou complicar colocando inflação, tá? Mas a renda inicial e futura são iguais a 100. E aí, o item A é com taxa de juros, se a taxa de juros for 20%, qual escolha ótima? Sabem fazer isso? Sim, vocês já sabem. É simplesmente fazer para essa utilidade, para essa renda, juros 20%, achar a escolha ótima. B. Se a taxa de juros cair para 10%, qual a nova escolha ótima? Aí vocês fazem uma nova escolha ótima, fazem um novo cálculo e encontram o valor. E aí o mais interessante, pessoal, é esse elemento C. Determine o efeito total, efeito renda e efeito substituição
da mudança de A para B. Então, é possível calcular esses três elementos, efeito total, renda e substituição, da mudança de A para B. A única diferença é que vocês vão ter que vocês podem fazer isso sobre a ótica do consumo presente ou do consumo futuro, tá? Basta vocês escolherem um dos dois. O meu resultado eu vou fazer pelos dois, né, para que depois vocês vejam. Tudo bem, pessoal?